do mundo. Muito bem. Irmãos, hoje é a nossa aula número 3 dessa classe, que a gente está chamando de uma classe de teologia bíblica, e temos já feito um estudo bastante interessante até aqui. Hoje é a nossa aula, então, número 3. Se você, por um acaso, perdeu as outras aulas, nós estamos filmando essas aulas. Ainda não está publicado, né, Filipão? Mas nós vamos fazer isso em breve, já vai estar visível lá para você no YouTube. Ainda está com um link específico, então você precisa ter o link para acessar. Mas já vai estar público, então quem precisar recuperar alguma aula e assistir às outras vai ser bastante prático para você, tá bom? Recomendo muito que você faça isso, porque esse é um curso que, digamos assim, a conexão entre as aulas faz toda... É realmente bastante necessário, faz todo sentido que você assista às aulas, às demais aulas, para você poder compreender tudo que a gente está trabalhando, tá bom? Hoje estamos aí com a folha cheia, temos muita coisa para tratar aqui nessa folha. Está sendo um desafio escrever uma página só. Estou sofrendo para conseguir colocar isso aqui numa página. Estou espremendo até o limite que dá, tirando todos os espaços à toa e para caber tudo que a gente precisa trabalhar, tá bom? Então vamos fazer isso hoje nessa manhã. Nós vamos orar para começarmos e depois nós vamos juntos aqui trabalhando o nosso tema de hoje. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nós te damos graça, bendizemos o teu nome nessa manhã e pedimos, ó Deus, ao Senhor agora, que possa, de fato, iluminar, ó Deus, o nosso entendimento, trazer clareza para nós sobre o que nós temos estudado e refletido à luz da tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, e nos faça crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos começar com a primeira sessão, que vai se tornar a nossa sessão oficial de todas as aulas, que é o que eu chamei de o que nós vimos até aqui, tá? O que nós já trabalhamos até aqui, então quero começar um pouco com um resumo aqui para vocês. Bom, até agora nós temos trabalhado sobre o que aconteceu de basicamente Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 3, basicamente. Já tivemos 2 aulas, mas ainda trilhamos apenas os 3 primeiros capítulos da Bíblia, basicamente. Fique tranquilo que a gente não vai seguir assim até o final, não, porque você imagina que nesse ritmo nós vamos demorar quase a eternidade para chegar em Apocalipse, né? Não, a gente vai fazer saltos maiores para poder fazer as conexões mais amplas. Mas alguns pontos eu queria que você rememorasse comigo, tá bom? O primeiro deles é que nós vimos até aqui que a criação de Deus, Gênesis 1 e 2, é descrita na Bíblia como um lar maravilhoso para a humanidade. Lembra? Nós falamos bastante sobre isso. A criação é esse lar maravilhoso para a humanidade, em perfeita harmonia e em intimidade com o Criador Rei. Deus fez todas as coisas, Ele é o grande Criador, e agora Ele governa o mundo que Ele fez por intermédio da sua palavra. Lembra que nós falamos bastante sobre o fato de que Deus exerce o seu governo por sua palavra, que cria todas as coisas e que estabelece todas as coisas como certo, como errado. Lembra que a gente até trabalhou a ideia de que quando Deus disse lá em Gênesis 1:31, isso é bom, é porque de fato a criação é boa. Isso não é uma mera opinião de Deus, mas Deus está dizendo de fato que a sua criação é boa. A Bíblia começa então nos dizendo e nos contando a história de que Deus é um Criador. E como Criador, Ele governa sobre todas as coisas e Ele o faz por intermédio da sua palavra. Aquilo que Deus diz estabelece o padrão da verdade e tudo aquilo que põe em xeque o que Deus diz é, na verdade, uma proposta mentirosa. É, na verdade, uma falsidade. Tá bom? A história de Gênesis 1 e 2, então, é apresentada para nós não apenas como a história de Israel, nem tampouco apenas como a história de Adão e Eva, mas é nos apresentada como a história do mundo inteiro. Ou seja, imagina que você está lendo pela primeira vez na sua vida o livro de Gênesis. Você nunca leu esse livro e você abre as páginas de Gênesis 1 e 2 e quando você termina o capítulo 2, uma conclusão que seria inevitável é: esse texto está me dizendo que essa história que será contada
Não é a história apenas de uma religião isolada lá na Canaã, lá na Jerusalém, de 5 mil, 10 mil, 15 mil anos atrás, não importa. Essa é a história do mundo inteiro. Ela se pretende assim, é assim que ela se apresenta para nós. E isso é muito importante, porque é uma história que vai nos contar como um criador, rei, fez todo o cosmos, ou seja, esse mundo organizado e harmônico que aparece em Gênesis 1 e 2, e Deus também fez a humanidade. Deus colocou o homem dentro desse mundo para governar esse mundo que ele fez, como sua imagem e a sua semelhança, o representando no mundo. Lembra disso? Nós trabalhamos a ideia de imagem e semelhança, demonstrando que Deus, como um grande rei, coloca Adão e Eva no jardim como seus representantes naquele jardim. Eles agora vão governar no meu nome e eles precisam manter esse reino da mesma forma como eu estabeleci. Eles vão fazer a minha vontade, vão obedecer os meus mandamentos. Mas aí vocês se lembram de um dos capítulos mais importantes de Gênesis, que é o capítulo número 3. Porque no capítulo número 3, o que a gente encontra é exatamente como a história do pecado afetou tudo o que Deus fez. Interessante porque Gênesis 3 não conta como o pecado destruiu a criação de Deus, porque o pecado não foi capaz de destruir a criação de Deus, mas o pecado afetou a criação de Deus. A gente até usou uma expressão aqui, que é uma expressão que eu gosto bastante, de um teólogo chamado Plantinga, de que, de alguma forma, o pecado é uma espécie de vandalismo no reino de Deus. O pecado vandalizou o reino de Deus. Ele chega e suja, perverte, vandaliza toda aquela paz, todo aquele shalom, toda aquela harmonia que Deus tinha criado em Gênesis 1 e 2. Agora, Adão e Eva, que deveriam governar sobre a criação como vice-regentes, né, como vice-reis, porque eles não são reis, Deus é rei. Eles são reis sob delegação, digamos assim. Reis de segunda categoria, mas são reis ali, não é? Eles que deveriam cumprir essa vocação de governar sobre a criação, acabam falhando na vocação deles. Lembra que Deus tinha dado uma ordem para Adão e, consequentemente, para Eva. Multipliquem-se e dominem sobre a terra. Dominem sobre os animais. Quando a queda acontece, Satanás, aquele grande dragão de Apocalipse 12, estava se apropriando de uma serpente, de um animal criado. E agora a serpente estava enganando Adão e Eva. Eles deveriam governar sobre a serpente, mas a serpente acaba governando sobre eles. E aí a gente tem uma inversão dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus. Todo mundo está lembrando disso tudo? Então o pecado entra no mundo e a comunhão da humanidade com seu Criador é afetada. Agora o homem se relaciona perfeitamente com Deus? Não, não é assim que o texto nos apresenta. Deus aparece no jardim, o homem tem medo de Deus. O homem tem vergonha de Deus. Homem e mulher se escondem de Deus. Homem e mulher se escondem de si mesmos. Embora sejam marido e mulher, a relação mesmo entre eles, a relação horizontal entre Adão e Eva, já não é uma relação perfeita mais. Existem atritos, existem feridas ali, existem vergonha. Existe vergonha e de alguma maneira eles estão alienados um do outro. Eles tentam fazer para eles ali roupas com figueiras, com folhas, mas que inevitavelmente vão secar e vão se perder. A cobertura que eles tentam prover para a sua própria vergonha, para a sua própria culpa, não é suficiente. Então Deus aparece, traz juízo sobre eles. Agora a mulher vai dar à luz aos seus filhos em dores. E a maior alegria de conceber filhos e multiplicar a humanidade, porque no ventre dela um ser humano é gerado, e esse é um privilégio sublime que Deus dá a Eva e às mulheres. Agora, essa grande experiência vai ser uma experiência marcada por dores. A gente precisa entender que aqui o texto, muito possivelmente, não está dizendo que a gestação apenas será dolorosa. Ele está dizendo que a criação de filhos vai envolver dor também. Gerar um filho não apenas irá doer no ato ou no momento exato de um parto para a mulher, mas na própria criação de filhos. Embora seja uma grande, imensa alegria, será também motivo, às vezes, de lágrimas, de choro, de dor, de angústia. Essa é a grande tensão que entrou na humanidade. A relação da mulher com seu marido não será perfeita, porque a vontade dela será para o seu marido exercerá um domínio sobre ela, muitas vezes mal, é o que o texto diz.
E agora Adão, que é aquele que deveria dominar sobre a terra, vai dominar sobre uma terra rebelde. Porque o texto diz que a terra não produzirá apenas frutos bons. A terra vai produzir cardos e abrolhos, e agora no meio do suor do rosto dele é que ele vai conseguir tirar da terra o seu próprio sustento. Vai haver sofrimento. Mas no meio disso tudo, Deus toma uma iniciativa extraordinária. Deus imola um animal, toma o couro desse animal e faz uma roupa durável para Adão e Eva. Os cobre com couro. E agora aquela tentativa deles de cobrir a vergonha com folhas de figueira, que certamente não ia durar mais do que 1, 2, 3 dias, agora pode ser coberto durante longo tempo. E o que Deus estava ensinando com isso? A vergonha, o pecado e a culpa de vocês só pode ser sanada, tratada com derramamento de sangue. Para lidar com o pecado de Adão e Eva, os vice-regentes que falharam na sua função, Deus precisou tirar a vida de um inocente, um animal inocente, tirar a sua pele para cobrir a vergonha deles. De alguma maneira, não apenas isso, mas a promessa que Deus faz para Eva, de que ela ia ter um descendente capaz de pisar na cabeça da serpente, apontam para a misericórdia no meio do juízo. Embora a cena de Gênesis 3 seja uma cena de rebeldia, de pecado, de desobediência, de juízo divino, é também uma cena de graça. Porque Deus está dizendo, a culpa de vocês pode ser coberta. Vai precisar de derramamento de sangue, mas é possível cobri-la. De alguma maneira, isso já estava anunciando aquilo que João Batista, muito mais tarde na história, iria dizer quando viu Jesus caminhando na direção do Jordão. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o inocente também vai ser imolado. Ele vai derramar sangue na cruz do Calvário, para que o sangue dele seja uma vestimenta que nos cobre de toda a nossa culpa. É por isso que o nosso pecado precisa ser lavado, coberto pelo sangue de Jesus. A história, então, já aponta para muito adiante. Você lê Gênesis 3, já pensando lá em Mateus, lá em João, lá em Lucas, lá em Atos, lá em Apocalipse. Jesus é o grande Cordeiro de Deus. Agora a gente sabe, e esse é o ponto que eu queria conectar você para a gente fazer a ponte para a nossa aula de hoje, de que existe no reino de Deus um reino parasita. De agora para frente, de Gênesis 4 para frente, nós estamos lidando com uma história que não tem um reino só. O reino de Deus, que é o reino sobre toda a terra, agora tem dentro do seu domínio, do seu território, digamos assim, um reino parasitário. Um reino apóstata, um reino rebelde. E esse reino é o reino de Satanás. E é interessante porque esse reino já manifestou o seu poder e começou a agir no mundo todo e ele vai ganhando espaço. Mas Deus vai revelando a sua graça, renovando a sua aliança e apontando para uma grande redenção que ainda estava por vir. E é isso que a gente vai ver hoje. Então quero que você agora concentre comigo nos capítulos 4 e 5 de Gênesis, porque nós vamos observar agora como é que, no misto de juízo e graça, o reino parasita de Satanás, da serpente, começa a crescer no mundo do grande Criador. No mundo de Deus, um reino parasitário começa a ganhar espaço. Então caminhe comigo, fica com a sua Bíblia aberta aí em Gênesis 4. Hoje a nossa aula vai até Gênesis número 11, tá bom? Nós vamos chegar até o final de Gênesis 11. Muito bem. Quando nós olhamos para Gênesis 4 e 5, a gente começa a se deparar com o compromisso de Deus, o compromisso que Deus tem com a humanidade. Lembra, Deus havia dito para Adão e Eva, no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Isso acontece na história? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Acontece de imediato? Não. Adão e Eva são fulminados exatamente na hora que eles comem do fruto? Não é o que acontece. Mas o juízo de Deus se mantém. Alguns teólogos gostam de dizer que essa é uma maldição que foi mitigada. A palavra mitigada significa você pegar algo e tirar a intensidade dele, digamos assim. É como se Deus tivesse cumprido o seu juízo de morte sobre a humanidade, mas ele não cumpre imediatamente. Deus permite ainda que o homem viva, Deus permite que a cultura exista, que o homem produza, que ele domine sobre a terra, que ele faça. Mas agora, inevitavelmente, ele vai enfrentar a morte. Adão e Eva iriam morrer num determinado momento. Seus filhos também, suas gerações também, porque a morte entrou no mundo através de um único homem,
como diz Romanos capítulo 5. Interessante porque agora, então o juízo está sobre a terra, mas essa destruição não é instantânea. Os homens continuam a cultivar a terra, mesmo que agora eles façam isso com propósitos pecaminosos. E aqui eu queria mostrar para vocês algo bastante interessante. Olha na sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 4, e eu vou chamar a sua atenção do versículo 17 até o 23. Olha só que interessante. Caim teve relações com a sua mulher. Aqui nós já estamos na cena, depois que Caim matou Abel, ok? E Caim foi expulso, foi viver longe, foi viver sozinho. Ele constrói uma cidade para ele mesmo e põe o nome nessa cidade de Enoque, a cidade de Enoque. E o texto diz assim: Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Agora preste atenção nesses detalhes. Deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Interessante, não é? O nome do irmão dele era Jubal. E aqui a gente já percebe que existe uma tradição em nós de gostarmos de fazer nome de filho parecido, né? Esse negócio é antigo, né? Tem o Jabal e o Jubal, não é? Lá em casa a gente estava seguindo a ideia do S. Sofia, Samuel, aí alguém me perguntou, e agora? Aí eu falei, vou mudar. Pedro. Senão já ia aparecer Jabal e Jubal aqui, né? Esse trem é antigo, tá vendo? A gente gosta de dar nome parecido para os meninos. Esse trem é muito antigo. Que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olha que interessante. Jubal e Jabal eram muito talentosos. Zilá também deu à luz a um filho que chamava Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Olha que interessante. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá, disse Lameque às suas mulheres. E aqui é interessante, porque agora parece um poeminha que Lameque fez. Isso é um poeminha. Em hebraico dá para perceber que é uma poesia que ele está fazendo. Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e o menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Por que a gente está lendo esse texto aqui? Porque eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Deus trouxe juízo sobre a terra. Mas, mesmo na linhagem de Caim, e lembra que Caim foi aquele que assassinou o seu irmão. Caim, então, é aquele que foge da vontade de Deus, que nega a vontade de Deus. Lembra? Quando Caim está com desejo de matar Abel, seu irmão, o que Deus diz para ele? Caim, olha o que está sentindo no seu coração. Cumpre a ti dominar esse desejo. Depois Caim tira a vida de Abel, Deus chama Caim para prestar contas. Caim, cadê seu irmão? Ah, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu tenho que ficar vigiando meu irmão? Caim se torna uma linhagem daqueles que se afastam de Deus. Lembra? O mundo parasitário, esse reino parasitário de Satanás entrou no mundo de Deus. E ele começa a fazer súditos. Caim é um desses súditos. É um desses que não quer mais obedecer a Deus. E quer viver uma vida sem Deus. É interessante porque agora Caim constrói uma cidade para ele. Longe de Adão, longe de Eva, longe de Sete, longe dos seus parentes, ele vai para longe e monta sua própria cidade. Seu próprio mundo, seu próprio micromundo, microcosmos. Um mundo que Deus não vai fazer parte mais. Um mundo em que Deus não vai ser adorado. Um mundo em que a violência é aceita como normal. Caim é um homem violento, Caim é um homem de guerra. Os seus descendentes são homens violentos. Mas no meio de toda essa linhagem má, digamos assim, a gente percebe que a graça de Deus ainda domina sobre os homens. Sabe por quê? Olha que interessante. O texto está mostrando para nós que os homens ainda estão cumprindo aquele mandato que Deus tinha dado para Adão e Eva. Cultivem a terra. Não é isso que está acontecendo? Enoque constrói uma cidade. O texto diz que Jabal primeiro, era pai daqueles que moravam em tendas e criavam rebanhos. Jabal é apresentado como um sujeito que começa a cuidar de rebanhos, cuidar de animais, construir tendas, fazer tendas, ter rebanho, pecuária, lidar com animais e aprender toda a dinâmica e desafiadora de cuidar de animais. É desafiador, cuidar de rebanhos não é simplesmente juntar os bichinhos para morar junto, não.
Tem toda uma técnica, tem como alimentar esses animais, como cuidar deles, as doenças que podem existir no meio desses animais, num mundo que não tinha toda a sofisticação e toda a tecnologia veterinária que nós temos hoje. Não é não, Jana? Não tinha nada. Você tem a Jana, que a Jana entende desse negócio, gente. Não tinha nada, você imagina, começar do zero. O primeiro sujeito que criou o cuidado de animais. Aí vem o irmão dele. E o irmão dele mostra para nós que dentro de uma casa a gente pode ter vocações totalmente diferentes, né? Porque se o Jabal, o negócio dele era bicho, o Jubal, o negócio dele era música. Você fica pensando, isso é eu pensando com cabeça de pai. Você imagina a Ada olhando para os meninos, né? Aí Jabal era aquele menino que só ficava fora de casa brincando com bicho. E o Jubal era o reflexivo, só ficava dentro do quarto. Não tem isso? Em casa tem esses meninos assim, né? Um menino para fora e um menino para dentro. Um mais extrovertido, outro mais introvertido. Jubal era o introvertido, porque o texto diz que ele foi o pai daqueles que tocavam harpa e flauta. Tocar harpa e flauta hoje é relativamente fácil comparado com a época do Jubal. Sabe por quê? Hoje você tem teoria musical. Hoje você compra uma flauta em qualquer loja de música. Tá? Qualquer loja de música, nem é tão caro, dependendo da qualidade que você comprar. Você tem vídeo no YouTube para te ensinar. E o Jubal que inventou o negócio. Pelo menos o Jubal tinha uma facilidade que a gente não tem hoje. Não tinha música para comparar. Então, Jubal era literalmente o primeiro hit que existia. A primeira música que ele fez, ninguém podia falar assim, não gostei dessa, prefiro da outra. Não tinha outra, só tinha a dele, então essa era uma vantagem. Mas devia ser difícil demais. Imagina ele pensando, quantos furos eu vou pôr nessa flauta? Já pensou, Fernandão? Quantos furos? Talvez ele tenha começado com 1 e falou, 1 não deu nada, vou pôr 2. Ficou um apito estranho. Se eu pôr mais um furo? Se eu puser 5? Se eu apertar 2 de uma vez, será que melhora? Desafiador, né? Eu acho bastante interessante pensar nessas coisas. Aí, o texto diz que Lameque teve uma outra esposa, porque Lameque já é um homem que está pervertendo a vontade de Deus. Deus tinha dito lá em Gênesis, por isso o homem se unirá à sua mulher. E os dois, não os 3, não os 4, não os 5, não os 10, os dois se tornarão uma só carne. Mas Lameque não quer saber de Deus. Lameque toma Ada, mas ele toma Zilá também. E agora ele começa esse ato de poligamia, de ter mais de uma esposa, de fazer as coisas do seu jeito. E a gente percebe que as coisas não vão bem. Zilá tem um outro filho chamado Tubal-Caim, e agora esse filho também vai para uma outra dinâmica, porque ele começa a mexer com bronze e com ferro. O interesse dele é esse. O negócio dele é fogo, é coisa quente, é derreter coisa, é tentar fazer objeto de metal, é tentar descobrir como isso funciona. E Lameque era um homem que gostava de fazer poesia, mas a poesia de Lameque era bem violenta. A sensação que eu tenho é que o Lameque é o primeiro sujeito que começou a criar música ruim. Começou a criar poesia ruim. Primeiro a criar música horrível, e a música dele é uma música violenta. Ele diz, eu matei um homem porque ele me feriu. Eu feri um menino, eu tirei a vida de um menino porque ele me machucou. Esse é um homem violento. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o fato de que a gente encontra nessa passagem o detalhe de que Deus manteve o mundo que Ele criou. Um mundo que podia ser desenvolvido, explorado. Eu posso descobrir a pecuária, eu posso cuidar de animais, eu posso produzir música, eu posso produzir poesia, eu posso produzir metais, eu posso desenvolver. Isso aqui, gente, é um texto sobre tecnologia. A tecnologia está sendo desenvolvida, o homem consegue trabalhar. Porque lembra, a ordem que Deus tinha dado para Adão era cultive a terra. E existe uma palavra para nós que tem tudo a ver com cultivar, que é a palavra cultura. Essa é uma demonstração de que os homens estão produzindo cultura no mundo de Deus. Eles estão mexendo com a terra, mexendo com o mundo. Porque Deus criou um mundo repleto de potenciais criativos que precisavam ser desenvolvidos. Mas agora, e esse é o grande ponto que eu queria chamar a sua atenção aqui com essa poesia de Lameque, é que ainda que os homens estejam desenvolvendo o potencial da criação de Deus, os propósitos desse desenvolvimento não são tão bons.
Lameque faz uma poesia, e poesia é uma coisa extraordinária que Deus nos permitiu fazer. Poesia é uma coisa linda, maravilhosa. Manipular palavras e sons e melodias e rimas para produzir um modo belo de dizer as coisas. Mas eu posso usar poesia também para dizer coisas más. Eu posso usar música para cantar coisas más. Eu posso produzir metal para poder tirar a vida de um menino que pisou no meu pé. De um menino que esbarrou em mim e eu corto a vida dele fora porque ele pisou em mim e eu não aceito isso. A criação tem um potencial extraordinário, mas a estrutura que Deus criou pode ser usado numa direção que não é a direção que Deus pretendia. E é isso que está acontecendo nesse mundo parasitário, nesse reino parasitário dentro do mundo de Deus, percebe? Até hoje, nós também continuamos a criar e desenvolver muita coisa, mas nem tudo que nós criamos, por mais belo que seja o potencial criador, tem propósitos bons. A gente cria muita coisa, que tem tecnologias extraordinárias, mas cujo propósito é desafiar o Criador, é desagradar o Criador, percebe? Mas está lá, e isso é uma mistura de graça, mas ao mesmo tempo, da presença do pecado no mundo. Interessante porque agora, pelo pecado, o homem não mais podia ter acesso à árvore da vida e viver eternamente. Mas é interessante porque a árvore da vida que Deus havia proibido Adão e Eva de acessar e, consequentemente, sua descendência, essa árvore não é destruída. Porque Apocalipse capítulo 2, versículo 7, nos conta que essa árvore da vida vai aparecer em um novo mundo que Deus um dia faria. No novo céu e uma nova terra, a árvore da vida estaria lá. Os homens não podem acessar a árvore da vida mais, porque se eles acessassem, comeriam dela, teriam vida eterna, e Deus não permite mais. O juízo de Deus está sobre os homens, a morte entrou no mundo. Mas essa árvore da vida é uma promessa de Deus. Um dia os homens vão poder se alimentar dela de novo. Por que que o pecado impediu que Adão e Eva pudessem comer da árvore da vida? Porque mais tarde a Bíblia vai nos ensinar, e eles já começaram a entender, que o salário do pecado é a morte. Se você pecar, o pecado tem uma paga, o pecado tem um salário. E o salário do pecado é morte. A morte entra no mundo agora com todo o seu poder. Ela entra como morte espiritual, porque agora o homem não tem paz mais com Deus, não tem harmonia. Isso é morte espiritual. Mas entra também como morte física, porque agora Lameque diz, um menino pisou no meu pé e eu tirei a vida dele. Mortes começam a acontecer no mundo perfeito criado por Deus, porque existe uma linhagem ali que não quer nada com Deus. Mas é interessante, e agora eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus não abandonou o seu mundo. Como Deus havia prometido, a graça dele vai reinar e ele vai continuar sendo o Criador-Rei. Olha o que acontece lá em Gênesis 4, versículo 25. Olha o que o texto diz. Novamente Adão teve relações com sua mulher. E ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete. E ela diz algo sobre esse filho. Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Deus intervém na história. Eva fica grávida de novo. E ela dá à luz a um filho, sexo masculino. E ela põe o nome desse menino de Sete. E quando ela olha para esse menino, quando ela dá à luz a esse menino, mesmo em meio a dores e sofrimentos, ela diz, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Se você puder marcar essa frase na sua Bíblia, ela é muito importante. Porque Eva está trazendo Deus de novo para dentro da história. Lembra que a genealogia de Lameque, de Caim, não tinha nada com Deus mais. Do versículo que nós lemos, versículo 17 até o 24, Deus não aparece nessa história. Deus é tirado. Caim montou uma linhagem que não tinha nada a ver com Deus, mas Deus não deixou o seu mundo desamparado. Deus deu um novo filho para Eva. E Eva compreende que o nascimento de Sete não é apenas acaso, não é apenas uma gravidez, mas é um projeto de Deus. Deus me deu um filho para substituir o filho que eu perdi, para substituir Abel. Abel que foi morto por Caim, pela maldade do coração dele. E é interessante porque aqui começa a surgir uma nova história, porque Sete se torna a cabeça de uma nova linhagem de pessoas que, diferente da linhagem de Caim,
que vai terminar em Lameque ali, é uma linhagem que começa a buscar a Deus. Olhe comigo no versículo 26. O texto diz que Sete também teve um filho, e o filho de Sete se chamava Enos, e nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Não é extraordinário esse detalhe na história? Pense no mundo, criado por Deus, o pecado entra, são expulsos do jardim, Caim e Abel nascem, Caim tira a vida do seu filho, foge para longe, constrói uma cidade, casa-se com algumas mulheres, tem filhos, produz cultura, mas uma cultura longe de Deus, vive sem Deus, não quer Deus, rejeita Deus. Então Deus chama Sete, e de Sete chama Enos, e quando Enos nasce, algo extraordinário começa a acontecer. A adoração a Deus volta para o reino de Deus. Agora existem homens ali que adoram a Deus, mulheres ali que adoram o Senhor, que proclamam o nome do Senhor e adoram o Senhor. E uma nova linhagem começa a ser construída. Existe um detalhe agora, no início do capítulo 5, que muitas vezes a gente não percebe. Olha comigo na sua Bíblia o capítulo 5. O capítulo 5 ele é muito interessante, porque se você se lembrar, o texto bíblico já tinha narrado para nós a respeito da descendência de Adão e Eva. O capítulo 4 começa com a seguinte expressão: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho chamado Caim. É assim que começa o capítulo 4. Mas agora, Moisés faz algo muito interessante. Moisés, ele, digamos assim, deixa de lado o capítulo 4 e conta para nós a genealogia de Adão e Eva de novo, como se ele estivesse começando do zero. Ele deixa de lado Caim e Abel e fala assim: deixa eu contar de novo. Ele começa de novo. Olha só que interessante, o início do capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão. E aí você pensa, ok, então ele vai falar sobre Caim, vai falar sobre Abel, não é? Faz sentido, não é? Essa era a lógica. Mas não é isso que ele faz. Olha o que ele diz: quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, ser humano. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome dele de Caim. Não é isso que está escrito, né? Deu o nome dele de Sete. Cadê Caim? Cadê Abel? Por que Moisés faz isso? Moisés está dizendo, essa é a linhagem de Deus. Essa é a linhagem santa que Deus reservou para ele. É interessante porque aqui Moisés diz que neste momento, Adão fez algo muito semelhante àquilo que Deus tinha feito. Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem. Adão e Eva agora criam Sete à sua própria imagem. Moisés está dizendo, agora tem uma linhagem em que a imagem de Deus está continuando. Porque naquela outra linhagem, na linhagem de Caim, a imagem de Deus não continuou. Pelo menos não na sua totalidade. Caim e seus descendentes não se preocupavam em representar Deus no mundo de Deus. Não se preocupavam em adorar Deus no mundo de Deus. Eles olhavam para a criação. Essa é a criação do Senhor Deus. Mas nós não o adoramos. Nós não queremos nada com ele. Mas agora tem uma nova linhagem, a linhagem de Sete. E eles são de fato, digamos assim, entre aspas, os legítimos descendentes de Adão. Quando a gente olha então para o texto de Gênesis 4 e 5, a gente percebe que duas linhagens se ramificam aqui. Duas linhagens nascem aqui. E é bastante interessante porque se você ler o capítulo todo, o capítulo de número 5 todinho, você vai ver na sequência. Olha só, nasce Sete, nasce Enos, Enos começa a adorar ao Senhor, nasce Cainã, nasce Malael, nasce Jared, nasce Enoque. O texto diz que agora Enoque, dentre os descendentes de Sete, é alguém que anda com Deus, versículo 24, e que não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado para si. Essa é uma linhagem que anda com Deus, de descendentes que querem Deus. Porque Enoque nasce e ele fala, Sete andava com Deus, Enos adorava o Senhor, eu quero andar com Deus. E ele anda com Deus. E continua, olha só, depois de Enoque vem Matusalém, e depois de Matusalém vem então Lameque, depois que gera Lameque, vem agora Noé. E quando Noé nasce, algo é dito sobre Noé que é maravilhoso. Há uma profecia
anexada ou vinculada ao nascimento de Noé. Esse menino, chamado Noé, será aquele que aliviará ou nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Existe uma esperança em Noé. Existe uma expectativa de que Noé vai ser um instrumento de Deus para trazer descanso, para trazer renovo, para trazer paz. Essa é uma geração que está cansada. O mundo é doído demais. O mundo é cheio de sofrimento. A gente está gerando filhos e vivendo nesse mundo, mas é um mundo de dor. É um mundo de dor. Muita gente diz, não dá para ter filhos nesse mundo, porque esse mundo é um mundo pervertido, é um mundo muito difícil de criar filhos. Imagina esse mundo aqui. Era muito pior que o nosso. Muito pior. Mas existe esperança, e quando Noé nasce, junta todo mundo e diz, pode ser agora. Por que existe essa esperança com Noé? O que você acha? Deus tinha dito uma coisa para Eva. Você lembra o que Deus tinha dito para Eva? Eva, o descendente da serpente vai ferir o seu descendente, o seu filho. Mas o seu filho, o seu descendente, vai fazer o que com a serpente? Esmagar a cabeça dela. Você consegue imaginar que quando nasceu Abel e Caim, e Abel tinha um coração voltado para Deus e Caim tira a vida dele, o que Eva sentiu? Você consegue imaginar? Diga. Sem dúvida. A gente vai ver isso aqui agora. Ela é extirpada. E a gente pensa que está tudo resolvido, né? Eu vou chegar lá, você vai ver. Estou chegando. Duvide. Era. Houve tarde e manhã, todo dia, 24 horas. É porque os caras viviam muito mesmo. Muito. Com força. Não, mais para frente Deus baixa a idade dos homens, né? Deus mais para frente baixa a idade dos homens. Deus fala, não vou permitir mais que o homem viva tanto tempo. Vai viver no máximo 120 anos. Não. Graças a Deus que Deus não mantém gente vivendo 900 anos até hoje. Você imagina uns caras mal da história vivendo 900 anos. Ia dar muito problema para nós. Você imagina? O miserável não morre, não. Tem 800 anos que o cara fazer maldade. Deus percebeu exatamente isso, né? Deus viu que a maldade do homem era tão grande. Ele diz isso no capítulo 6, se vocês quiserem ver. Capítulo 6, versículo 3, diz assim: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não mais contenderá com ele para sempre. Ele só vai viver 120 anos. Capítulo 6, versículo 3. Porque a maldade do homem é muito grande. Então, diminuir a idade dos homens é uma maneira de conter a maldade na terra. É uma maneira de conter a maldade na terra. Mas, gente, agora nós entramos no capítulo de número 6. E quando a gente entra no capítulo de número 6, a gente encontra a história de Noé, mas também a história de uma aliança que Deus faz com os homens. Duas palavras muito importantes aparecem no capítulo 6 e elas aparecem pela primeira vez. Isso é maravilhoso. Eu queria que você prestasse bastante atenção. A primeira palavra que aparece é a palavra graça. E a segunda palavra é a palavra aliança. Versículo de número 8 e versículo número 18. A Noé, porém, o Senhor mostrou graça, ou benevolência, talvez em algumas outras traduções. Mas a ideia aqui é, Deus mostrou graça. Graça sobre ele. Versículo 18, olha só que interessante. Mas com você, com Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Duas palavras muito importantes então aparecem, graça e aliança. Noé encontra graça diante de Deus. Em que sentido que Noé encontra graça diante de Deus? Porque não era um homem perfeito? Porque não era um homem sem nenhum pecado? Esse não é o teor do texto. O texto nos mostra que no meio de um povo corrupto, de uma geração corrupta, isso estava cortando, digamos assim, o coração de Deus. Olha comigo na sua Bíblia, por exemplo, versículo de número 5 do capítulo 6. O texto diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra,
e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E o texto diz, usando uma linguagem muito humana, muito própria nossa, então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, porque isso lhe cortava o coração. Não se incomode com a palavra arrepender aqui, pensando em Deus, porque Moisés está usando uma palavra que a gente conhece. Né? Moisés não está propondo que Deus é um Deus com limitação e que Deus falou, ih, rapaz, eu fiz uma coisa errada. Não é, obviamente, não é isso que o texto está dizendo. O texto está nos apresentando Deus como supremo criador. Mas agora Deus está descontente com a criação, porque esse reino parasitário está crescendo. E ele está crescendo e as pessoas estão se tornando cada vez mais más. E Deus olha para tudo isso e diz, isso não é bom. Isso não é bom. E então no versículo 7, o próprio Deus diz, eu vou fazer desaparecer da terra o homem que eu criei. Os homens e também os animais, os pequenos e as aves dos céus, porque eu me arrependo de ter feito todos eles. E quando você chega no versículo 7, imagina que você está lendo Gênesis a primeira vez na sua vida. Quando você chega no versículo 7, você pensa, acabou tudo. Deus vai destruir tudo. Deus olhou para a criação e disse, não sobra nada, vou destruir todos os homens da face da terra, vou tirar os animais, as aves. É aquele momento que você fala, ih, o livro vai acabar. Acabou a história, acabou o filme, acabou o drama. Mas aí vem o versículo 8. E o versículo 8 diz, mas Noé viu graça diante de Deus. No meio do desânimo e da tristeza dessa história, a humanidade sendo pervertida, um raiar de esperança nasce, porque a graça de Deus aparece na história. O que é graça? Um favor que ninguém merece. Um favor imerecido. Não era só um homem dentre outros homens. Tinha pecados e tinha falhas, embora fosse de uma linhagem que buscava adorar o Senhor. Mas ele não era perfeito, como a gente vai ver pelo resto da história. Mas Deus derramou graça sobre ele. Deus derrama tanta graça sobre Noé, que agora o texto vai nos contar que Deus faz com ele um compromisso. Deus faz com ele uma aliança. E uma aliança para salvar Noé, salvar a sua família e, consequentemente, salvar sua criação. Deus vai trazer juízo sobre a terra, porque o pecado encheu a terra. Lembra que esse juízo não é coisa nova. Deus tinha dito, no dia que dela comer, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Juízo já estava dito por Deus lá em Gênesis 1 e 2. E agora Deus olha para a maldade dos homens e diz, não dá, vou destruir tudo. Eu vou trazer o meu juízo. Mas Noé encontra graça e Deus faz uma aliança com ele. Eu queria que você entendesse esse sentido de fazer uma aliança. Há um teólogo muito bacana, muito interessante, chamado Palmer Robertson, que ele tem um livro extraordinário, recomendo para todo mundo comprar, um livro muito gostoso de ler, chamado Cristo dos Pactos. E nesse livro, o Cristo dos Pactos, o Palmer Robertson, ele faz uma definição que é bastante útil para nós. Ele diz, uma aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Não é tão simples não, né? Vamos tentar entender o que esse homem está falando. Ele diz, olha, uma aliança é um vínculo que Deus estabelece. E esse vínculo envolve derramamento de sangue. E esse vínculo é administrado pela soberania de Deus. Você consegue imaginar que Deus fazer uma aliança com os homens envolve graça de Deus? Os homens são pecadores, gente. Os homens nada podem dar a Deus que Deus já não tenha. O que os homens podem dar a Deus que Deus não tenha? Quando Deus então estabelece uma aliança, um compromisso com Noé, Deus está dizendo, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo falho, mesmo toda a humanidade merecendo juízo, eu vou me comprometer com você. Eu vou fazer um compromisso. E o compromisso que eu vou fazer é, eu vou salvar você, eu vou salvar a sua família, eu vou salvar a criação e eu vou manter a criação que eu fiz. Por amor a você. Por amor a você. Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto. Mas é interessante porque esse pacto não aparece aqui no texto como alguma coisa nova. Interessante porque Noé não ouve isso como uma coisa totalmente nova, porque Noé já sabia de um Deus que já tinha um relacionamento com os homens. Não é? Desde o jardim. Noé sabia essas histórias. Noé fazia parte de uma descendência que tinha Enoque, que andou com Deus, que tinha Enos, que adorava o Senhor, que tinha Adão, seu pai, que viveu no jardim. Noé sabia que esse pacto, essa aliança, já existia. Mas agora Deus está renovando essa aliança com ele. Uma aliança de graça, uma aliança de renovo. Eu vou fazer uma aliança com você, um vínculo, um compromisso. Por que o Palmer Robertson chama isso de um vínculo marcado por sangue?
Porque quando Noé desce da arca, lembra o que Noé faz? Pega alguns animais, mata os animais, derrama seu sangue sobre um altar improvisado, construído para esse fim, e adora ao Senhor. Diga, vou ouvir vocês dois, Edilto e você. Pergunta. Perfeito. Perfeitíssimo. Não, a gente não tem nem como, né? Como é que você vai falar para Deus? Eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Aí Deus pergunta, você vai me prometer o quê? Que você não tem nada e tudo que você tem é meu. Não faz muito sentido, né? A aliança é soberanamente administrada. Olha que legal, só para conectar isso. Pacto e aliança é a mesma coisa, tá? No Antigo Testamento, a palavra que aparece é a palavra berit. Berit é um pacto, uma aliança que você faz com alguém. Tá? Essa é a palavrinha hebraica para pacto, aliança. Olha só que legal. Por que Moisés usa essa linguagem? No mundo antigo, existiam basicamente dois tipos de pacto. Um pacto entre iguais, tá? Pessoas que estavam no mesmo pé de igualdade. Muito semelhante, por exemplo, a um contrato de aluguel, por exemplo, que a gente faz hoje. Pacto entre iguais, não é? Eu tenho um produto para te oferecer, que é um apartamento, e você tem uma contrapartida financeira para me dar. Pacto entre iguais. Mas existia um segundo tipo de pacto, e esse é o pacto bíblico que aparece aqui. Era o que eles chamavam de pactos entre suzeranos e vassalos. A gente chama de pacto de suzerania e vassalagem. O que era pacto de suzerania e vassalagem? Você tem um grande rei e você tem os seus súditos. Os súditos são os vassalos, ok? E o grande rei é o suzerano. Como é que o suzerano faz um pacto com quem é súdito? Quem que estabelece a regra? O vassalo ou o suzerano? O suzerano. Quem estabelece os elementos do pacto, as partes do pacto, as promessas e castigos do pacto, são o próprio Deus. Diga, Mauro. Aham. Beleza. Mas o mundo está cheio da descendência de Caim ainda, ok? Perfeito. Perfeito. Início do capítulo 6. É possível que seja isso. Ótimo. As duas coisas. As duas coisas. Porque pensa o seguinte, todo mundo ouviu a pergunta? Pecado original é a base de pecados atuais. Pecado original, eu vou responder isso bem rapidão, tá, gente? Então vou ser resumido, para eu não me perder. Pecado original é o pecado que a gente herdou de Adão e Eva. Ok? O pecado deles é o nosso pecado. Eles nos representavam no jardim, tá? Se você não gosta disso, sinto te informar. Não tem como fugir, tá? Do mesmo jeito como você não precisou morrer na cruz para ser salvo, você também não precisava estar no jardim para ser culpado, ok? Eu costumo dizer para quem não gosta de estar culpado em Adão, eu falo, não tem problema você não querer ser culpado em Adão, você só não pode querer a graça da cruz, que você também não morreu. Então, se você não gosta de imputação, então não dá para gostar das duas, né? Não faz sentido. Mas o pecado original é a base dos nossos pecados. É por isso que Davi pode dizer, por exemplo, no Salmo, que ele foi concebido em pecado. Eu fui concebido em pecado me concebeu minha mãe. Porque o pecado faz parte da minha natureza desde pequeno. Não é? Desde que eu nasço, eu já percebo em mim inclinações que são desobedientes, rebeldes, perversas. É lógico que a gente pode dizer assim, poxa, mas uma criancinha de 2 anos não é tão má. É verdade, claro que não, né, gente? Mas o potencial de desobedecer a Deus já está no coração humano. E ele vai manifestando isso de maneira crescente. E quanto mais meios a gente tem para praticar o mal, mais maus nós potencialmente nos tornamos. Não é? Então, sim, nesse sentido. Existe um grande debate aqui, Mauro, sobre filhos dos homens e filhos de Deus, no início do capítulo 6, tá? Uma das possibilidades é que o texto está dizendo que a descendência de Caim se casou com a descendência de Sete. Existe uma outra possibilidade de que a descendência de Abel, de Sete se casou com anjos maus. E aí nasceram os nefilinhos, os gigantes na terra. Mas essa é uma posição que não faz, digamos assim, ela não tem muita base em outros textos da Bíblia. Então é um texto que a gente diz que ele é um pouco controverso. Qual é o significado dele exato, tá bom? Mas vamos tentar continuar. O que acontece aqui então
é que mais tarde, em Gênesis 8:20, Noé vai fazer isso. Ele vai descer da arca, vai imolar os animais para ratificar, para estabelecer essa aliança ou esse pacto de Deus com ele. Agora, preste atenção, irmãos. Essa salvação que Deus estava prometendo a Noé não expressava ainda claramente uma salvação eterna, não é? Porque Deus estava dizendo para Noé: eu vou salvar você, sua família e os animais dentro de uma arca. Noé não conseguia, talvez, enxergar nisso tudo que Deus estava apontando para uma salvação eterna. Mas, de fato, nessa promessa que Deus estava fazendo para Noé, a salvação eterna já estava ali projetada, planejada. Noé é um instrumento de Deus nesse sentido. É interessante porque a Bíblia diz que a destruição causada agora pelo dilúvio era fruto do justo juízo de Deus sobre o pecado. Lembra? Quem traz o dilúvio é o próprio Deus. E Deus traz o dilúvio porque Ele tinha dito: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O juízo sobre o pecado é a morte. Deus traz juízo por causa do pecado dos homens. O mal, o pecado, havia se apoderado da vida humana e agora estava se espalhando por toda a terra. Os homens eram maus, perversos no coração deles, tirando a vida uns dos outros, brigando, construindo cidades idólatras longe de Deus. Havia cultura, havia tecnologia, mas uma tecnologia caminhava para o mal. E Deus olha para tudo isso e Deus então decide trazer juízo sobre toda a terra. É interessante porque agora Deus chama Noé e sua família, e o texto diz que Noé, juntamente com a sua família, se torna um homem obediente a Deus. Olhe comigo no capítulo 6, verso 22. O texto diz que Noé, depois de receber instruções de Deus, fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Por que essa frase do versículo 22 ela é importante? Uma frase boa para arriscar na sua Bíblia. Porque até aqui nós estamos vendo muitos homens e mulheres fazendo o contrário do que Deus havia ordenado. Mas agora Noé acha graça diante de Deus. E Noé é um homem que, diferente de todo o restante da humanidade, basicamente, é um homem que está fazendo tudo o que Deus ordenou. Ele é um homem falho? É. Ele é um homem que tem limitações? É. Mas ele é um homem obediente a Deus. Ele obedece à voz de Deus e à palavra de Deus. Oi. Muito possivelmente não. Muito possivelmente as mulheres de Noé e dos seus filhos, sem Cã e Jafé, eram da própria descendência de Sete. E aí é o estranhamento que você deve estar pensando mesmo. Poxa, mas o pessoal casava em família assim? Era exatamente. No início da criação é assim. Só mais tarde na história bíblica, quando os homens se multiplicam suficientemente sobre a terra, é que Deus estabelece como pecado, passível de punição, casamentos com pessoas muito próximas. Mas isso é mais tarde na história. No final, não só na descendência de Sete, sim. Né? Lembra que nós estamos ramificando, 2 linhagens, né? Sim. Então, sim. É exatamente isso que está acontecendo. Oi. Provavelmente. Provavelmente. A gente incomoda com isso, né? Mas não tinha outra gente para casar, não, gente. Era isso aí mesmo. Vai casar com quem? Não dava, então era quem tinha. Vamos embora, vamos tocar o barco. Tá bom? Exato, é. Diga, Rodrigo. É isso mesmo. Aham. Aham. Ok. No caso de Noé, a pergunta do Rodrigo é muito boa, pergunta extraordinária. Eu queria ter mais tempo para responder ela, mas eu vou responder ela curtinha. Como é que Noé sabia o que era agradável a Deus, né? A gente pode dizer que por 2 pontos em especial. Primeiro ponto, porque Noé fazia parte de uma linhagem que andava com Deus. E Deus se manifestava a eles. E Deus se revelava a eles de maneira especial.
Não tinha Bíblia escrita ainda, tá? Moisés só vai escrever esse texto que a gente está lendo muitos anos depois, lá no sopé do Monte Sinai, quando Israel já tinha saído do Egito. Então isso aqui não existia. Não existia textualmente, mas existia oralmente. Tá? Você pode pensar na mãe de Noé contando para ele. Você sabia, filhinho, que Deus criou o mundo? Que Deus colocou Adão e Eva no jardim? Que Deus fez isso e isso, que apareceu uma serpente? Tá? Antes do texto se tornar escrito, o texto era oral. Quem estuda história sabe disso, porque as tradições nos povos antigos eram tradições ágrafas. Não tinha escrita, mas tinha oralidade. Sabe por que existia muitos cantos antigamente? Sabe por que as pessoas cantavam músicas? Para poder rememorar a história. Tá? Então você tinha os cantores, os aedos. O que eram os cantores? Eram sujeitos que decoravam a história e eles viajavam de cidade em cidade com um banjozinho na mão, e eles chegavam na cidade, sentavam no lugar, colocavam uma toalhinha para o povo poder dar comida e bens para eles, dar alguma coisa em volta, e ele começava a cantar. E essa música que ele cantava era a história do mundo. Era histórias mitológicas, história de deuses, de coisas desse gênero. Então a gente consegue imaginar aqui muitas histórias que eram contadas oralmente. Como é que a gente sabe que Moisés, muitos anos depois, pôde escrever Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio? Como é que Moisés escreveu isso tudo? Você pode responder, ele escreveu por revelação divina, e eu vou concordar 100% com o que você está dizendo. Mas ele não escreveu do tipo Chico Xavier. Não é assim que a revelação bíblica funcionava. Deus não se revela de uma maneira mecânica. Deus se revela através dos seus instrumentos de revelação. Moisés escreveu a partir da sua visão de mundo, daquilo que ele conhecia também, daquilo que ele sabia, do seu jeito de escrever. Você sabe que Moisés teve uma história extraordinária, não é? Ele foi criado no palácio do Egito, mas quem criou Moisés na infância dele foi quem? A sua própria mãe. Uma serva criando ele desde novo, contando para ele as histórias sobre o mundo de Deus, de um criador rei que fez todas as coisas, de uma serpente maldita. Você consegue imaginar Moisés olhando para a cabeça do faraó e vendo uma serpente enorme? E Moisés pensando, esse homem representa o mal. E é exatamente isso que vai acontecer. Porque quando Yahvé chama Moisés, Yahvé pisa a cabeça da serpente, que é faraó, e faz ele mergulhar no Mar Vermelho. Extraordinárias essas conexões lindas da Bíblia, não é? Então, sim, é assim que funcionava. Deixa eu tentar acabar, gente. Nós vamos ter que mudar o nosso horário dessa aula para 11h30. Porque está osso terminar 11 horas. Vamos lá, deixa eu correr então. O que acontece? Deus então estabelece seu pacto, a sua aliança. Agora o dilúvio enche toda a terra. Capítulo 7, versículo 23. Diz que todos os seres vivos que não estavam dentro da arca foram exterminados, tanto homens como animais grandes, animais pequenos que se movem rente ao chão, e os animais do céu foram exterminados da terra. Aí ninguém precisa perguntar, e as baleias? Elas não morreram. Não morreram, incrivelmente. Tem sempre uma criança, às vezes, pergunta, e os peixes? Morreram também? Não, filho, o peixe, nada. Estava tudo certo para eles. Os peixes não tinham problema com o dilúvio. O juízo de Deus invade toda a terra. Lembra? As águas do dilúvio são as águas da justiça de Deus, trazendo juízo sobre a maldade dos homens. Agora, preste atenção. Agora vá para o capítulo 9 na sua Bíblia. Você conhece bem a história do dilúvio. O dilúvio acaba, Deus derrama a sua graça. Só tem um detalhezinho do dilúvio aqui que eu acho extraordinário falar para você. Noé manda um corvo e ele volta. Depois ele manda uma pomba e ela volta. Depois ele manda uma outra pomba e ela volta com um galho de quê na boca? De oliveira. Oliveira produz o quê? Azeitona primeiro, né, gente? Você nunca viu azeite caindo da oliveira. Azeitona. A azeitona produz o quê? Azeite. Azeite era usado no povo de Israel para quê? Para unção, para curar feridas e para acender lâmpadas. Às vezes para perfume também. Ungüentos, os mais variados. Mas, sobretudo, no Antigo Testamento, o azeite era símbolo de quem? De uma pessoa específica. O Espírito de Deus. E a pomba também, não é? Porque quando Jesus vai ser batizado no Jordão, o Espírito desce sobre ele na forma de quê? De uma pomba. O juízo de Deus tomou toda a terra. São as águas do dilúvio. Agora, Noé manda uma pomba. Essa pomba vai lá na frente.
muito longe, voando, 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 onde as águas já começaram a baixar. E essa pomba, por providência divina, resolve pousar exatamente numa árvore de oliveira. É muita coincidência, né? E ela pega um galinho de oliveira e volta. E Noé recolhe aquela pomba. É extraordinário como esse texto mostra para nós que o Espírito Santo de Deus é esse mensageiro que vai lá no futuro de Deus e traz o anúncio para nós de que um dia as águas do dilúvio da ira de Deus vão passar, porque Deus está trazendo sobre nós a esperança de um renovo. A ideia poética dessa pomba é extraordinária, porque o Senhor Jesus diz mais tarde: eu preciso subir aos céus, porque quando eu for para os céus eu vou mandar para vocês alguém. Quem que ele vai mandar para nós? O Espírito Santo. Ele vai vos guiar toda a verdade. O Espírito Santo é esse mensageiro do futuro gracioso e misericordioso de Deus, que está lá na frente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas ele já começa a ministrar no nosso coração agora. O que acontece agora é que Noé desce. Lembra? O texto diz que Deus faz uma promessa para ele. Deus coloca um arco no céu. E esse arco representa o fato de que Deus não vai trazer mais juízo. O versículo 22 do capítulo 8 diz: enquanto durar plantio e colheita, frio, calor, verão e inverno, de noite jamais cessarão. Deus faz um compromisso. E agora, Noé desce da arca. Preste atenção no início do capítulo 9. Como que o capítulo 9 começa? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes. Vê se você conhece isso aqui que Deus está falando com Noé. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Deus já tinha dito isso para alguém? Para quem? Para Adão. Interessante Deus estar repetindo, não é? Porque agora é um novo mundo, um novo começo, e Noé é um novo Adão. Noé é um segundo Adão nessa história. Deus chama Noé e repete as mesmas coisas que ele havia dito para Adão. Multiplique-se, encha a terra, domine sobre ela, os animais vão temer diante de você. Você é um novo Adão, eu estou começando tudo de novo. E aí, se você estivesse lendo esse texto pela primeira vez e eu estou tentando ter esse sentimento, é aquela hora que você vibra no filme, sabe? Na história que você fala, uau, vai começar tudo de novo, agora vai. Agora deu certo, agora Deus vai fazer algo extraordinário. Esse novo Adão vai fazer as coisas funcionarem perfeitamente. Mas, infelizmente, não é isso não. Não é isso não. Porque a terra é povoada pela descendência de Noé, versículo 19. Os filhos dele começam a ter filhos e filhos e filhos, e toda a terra é povoada, versículo 19 diz isso no capítulo 9. Só que o pecado que a gente pensava que estava resolvido não está. Versículos 20 a 22 diz o que para nós? Noé era agricultor. Noé constrói uma vinha. Ele fica tão feliz, o mundo novo só tem ele. Ele, a mulher dele, os 3 meninos dele e a mulher dos 3 meninos. Imagina que você começar um mundo e só tem 8 pessoas. E você é uma das 8. O mundo é meu. Isso é um verdadeiro dom de terra, né? Tudo é dele. Começou tudo de novo. Noé fica tão feliz que ele planta uma vinha. A vinha cresce, floresce, dá uva. Ele transforma a uva em vinho e bebe demais. Bebeu demais. Noé descobriu que quando você deixa vinho fermentar, ele ganha teor alcoólico. Fermentação natural desse gênero, talvez uns 3% no máximo. Mas essas loucuras que o povo bebe hoje em dia, não. Mas ele bebeu demais, a vinha era só dele, né? Não tinha ninguém para dividir, a vinha é minha, eu bebo tanto que eu quiser. Só que não deu certo, não. Bebeu. E aí aquela primeira cena de bêbado que a gente conhece na Bíblia aparece aqui. Arranca a roupa, cai pelos cantos, e agora os filhos de Noé vê a sua nudez, a sua vergonha. E o pecado entra no mundo manifestando de novo. De novo. Interessante porque agora o texto vai narrar para nós, versículo 24 a 29, que Canaã, filho de Cã, que havia pecado, é amaldiçoado, Sem é abençoado, e Jafé não recebe uma bênção específica, mas Jafé tem o privilégio de compartilhar da bênção do seu irmão Sem. E agora com essa ruptura, o texto mostra para nós de que no final das contas,
Todos os povos da terra estão afetados por isso. É interessante porque se você ler o capítulo 10, você vai ver que o capítulo 10 vai contar sobre a descendência de Sem, sobre a descendência de Cã e sobre a descendência de Jafé. Nações surgem a partir dele e os povos não se comunicam bem mais. O futuro dos povos dependem dele. Essa palavra que Noé dá sobre os seus filhos, na verdade, é uma leitura daquilo que iria acontecer entre os povos. Os povos não vão se dar bem mais. A maldade vai encher a terra de novo. As descendências começam a surgir. E mais tarde vai ficar claro que no meio daquele mundo perdido de novo, Deus vai escolher uma nova linhagem. Deus vai cuidar de uma nova linhagem. Deus, na verdade, vai manter aquela linhagem de Sete por meio de Noé. E agora especificamente através de Sem. Porque na descendência de Sem, Deus mais tarde vai encontrar um homem, lá em Gênesis 11, versículo 27. Porque dessa descendência vai nascer um homem chamado Abrão. E a partir de Abraão, Deus vai continuar o seu projeto de redenção. A gente olha para o capítulo 10 e para o capítulo 11, a história da Torre de Babel, e pensa, está tudo perdido. Mas Deus está dizendo, nem tudo. Nem tudo. Deus continua escolhendo alguém. E a história é feita das escolhas de Deus. Deus escolhe Abel. Abel é morto. Deus escolhe Sete, Enos, Enoque, Noé, Sem, Abraão. Deus está escolhendo uma linhagem. E essa linhagem, muitos anos mais tarde, seria contada para nós de novo. Nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. E essa linhagem, desde Sete, ia culminar em um homem chamado Yahvé salva. Yeshua, Jesus. Isso é maravilhoso, porque Deus está mantendo uma linhagem. O capítulo 11, eu vou terminar aqui em 1 minuto, me permitam, por favor. Vai ficar claro que agora o pecado entra no mundo. O capítulo 11 conta para nós sobre a divisão da humanidade através de uma tentativa de unidade. A Torre de Babel é a tentativa dos homens, uma tentativa coletiva de dizer, nós não precisamos de Deus mais. Lembra do capítulo 11? Eles dizem, nós vamos fazer uma torre tão alta, e nós vamos criar um nome para nós mesmos. Nós queremos um nome na terra. A ideia de nome é a ideia de identidade. Nós queremos um nome, nós queremos uma identidade nossa, nós queremos um reino nosso, que ninguém pode mexer. E eles constroem uma torre muito grande. Muito possivelmente essa torre era um zigurate. Se você tiver curiosidade, pesquisa no Google, zigurate, com Z, zigurate. Zigurates eram construções enormes, muito grandes. E a ideia dessas construções era como se elas fossem uma escadaria para os deuses. Vou construir um lugar bem grande para que os deuses desçam por aqui e nos abençoem obrigatoriamente. Ao construir esse zigurate, essa torre de Babel, eles estavam dizendo, nós vamos controlar o domínio de Deus. Deus destruiu toda a terra com o dilúvio. Nós não vamos permitir mais que isso aconteça. Nós vamos criar um reino nosso. Nós vamos dominar. Mas aquilo que eles achavam que era grandioso, Deus achava que era uma piada. Porque o capítulo 11, versículos 5 a 9, diz que Deus olha do céu e fala, nossa, deixa eu ir lá ver o que eles estão fazendo. A torre era tão pequenininha que Deus tem que descer. O texto diz, Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. E Deus vê que tudo aquilo que eles estavam fazendo não era bom. E Deus acaba com a festinha deles. Deus dispersa os homens sobre a terra. E agora esses homens que conseguiam se comunicar através de possivelmente uma linguagem comum, não vão conseguir mais. Agora eles não se entendem mais. E esses pequenos povos começam a se espalhar pela terra, cada um com a sua linguagem, porque Deus não permite que coletivamente os homens possam criar uma unidade para afrontar o seu próprio nome. Mas Deus vai realizando o seu plano na história. Quando você termina Gênesis 11, você pensa, mas está tudo acabado, está tudo muito estranho. O pecado entrou no mundo de novo, Deus destruiu o mundo com o dilúvio, cria uma nova humanidade, chama Noé, mas o pecado entra de novo, os filhos de Noé tropeçam, Sem, Cã e Jafé. Jafé e Cã têm linhagens que se afastam de Deus, Sem tem uma linhagem mais santa, digamos assim, mas também com tropeços, a humanidade está longe de Deus. Mas quando você vai terminando o capítulo 11, existe um raio de esperança. Deus vai chamar um homem da descendência de Sem. Deus vai tirar ele da terra dele, da parentela dele, e vai fazer uma promessa extraordinária com ele. Uma promessa de bênção, de graça, porque a esperança não morreu. Deus vai chamar Abraão. Cenas do nosso próximo capítulo da semana que vem. Ok? Deus abençoe você, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa história maravilhosa que vai se desenrolando diante de nós.
de como o Senhor foi escolhendo homens nessa história, servos e servas do Senhor, para contar a história dessa soberania e dessa salvação incondicional, totalmente poderosa, que mais tarde iria encontrar esse descendente verdadeiro e real da mulher, o Senhor Jesus, que nos dá vida e vida em abundância. Derrama sobre nós a tua graça, nos faça compreender a tua palavra, nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Estuda aí com calma, leia os versículos, faça todas essas conexões, vai ser uma grande bênção, tá bom? Como é que é, Filipão? Ah, lá o zigurate, ó, o Felipe pôs ali para mim, ó. Tá bom, isso é um zigurate. Provavelmente a Torre de Babel se parecia com isso. Provavelmente. Analogias